E tá começando o Bate-Papo de Cozinha, o seu podcast que fala sobre gestão e gastronomia. Vem comigo! Mamma mia! Fala pessoal, a gente está em mais um Bate-Papo de Cozinha, como sempre com uma conversa muito legal, e hoje a gente vai falar de uma das maiores dores de quem trabalha com delivery, a parte de distribuição e logística. E para isso, eu estou com um convidado para lá de especial aqui, que é o Thiago, então muito obrigado pela presença, Thiago, e fazendo aqui parceria comigo, o Matheus, nosso gerente comercial aqui também. Então, Thiago, obrigado pelo convite e por ter aceitado o nosso convite. Prazer todo meu, eu sou o Thiago da Velog. E agora, bicho? Thiago, é o seguinte, cara, você tem uma experiência muito grande nessa parte de logística. Eu queria até que, para contextualizar mesmo, para quem não conhece a Velog, e até um pouco antes disso, você tem uma experiência como dono de restaurante, de delivery. Sim. Então, me explica um pouco do teu lado como dono, da tua história ali, brevemente, da sua jornada como dono de estabelecimento e sobre a Velog também, como que isso linka na Velog. Na verdade eu me considero assim, um reinventor, né? Uhum. Então, o que acontece? Eu trabalhei na sorveteria muito tempo, desde moleque, e aí eu comecei a trabalhar, montei o meu negócio, e eu vi que eu não tinha condições de brigar com os tubarões, né? Certo. Aí eu comecei a criar oportunidades de gerar demanda, uma série de coisas para sorvete e açaí, e aí surgiu um cardápio digital, o iFood, não tinha muita expressão, eu comecei a arriscar ali no cardápio, e aí começou a funcionar. Porque a minha fábrica eu vendia o modelo white label. Então, assim... Para quem não sabe, o white label é quando você vende o produto e outra pessoa imprime a marca ali naquele produto. Exatamente. Né? Então eu tinha várias fábricas que compravam açaí comigo. Uhum. E aí, um breve momento, todo mundo saiu, cara. E eu falei, agora o que eu faço? E aí eu tinha o giro de produção aí, que o que eu comprava de 15 em 15 dias, meu estoque durou por 2 meses, mais ou menos. Caramba. Então foi uma senhora queda. Falei, então tem que aproveitar esse mundo digital. Boa. Na época tava bombando aí o Érico Rocha com o lançamento. Eu falei, o que eu vou ensinar? Não tem como ensinar a fazer muita coisa, não. Aí foquei no sorvete, fazer o delivery, comecei a ir em algumas sociais levar o meu produto. Comecei a vender no cardápio, as pessoas falavam que nem acreditavam muito, porque falavam assim, será se vai? Todo mundo que comprava no iFood me ligava para confirmar se chegou o pedido, porque eu não tinha segurança na época. Entendi. Aí eu comecei a vender, começou a fluir. Aí era minha esposa que montava o açaí e eu que fazia a entrega. E aí foi, final de semana, foi à noite, aí chamei meu sobrinho e as coisas começaram a funcionar. Aí meu sobrinho já estava nessa vibe de famosinho do Facebook na época, né? Nem tinha Instagram ainda. Aí a gente começou a fazer um trabalho e a gente não dava mais conta. E aí ele foi pra rua também, me ajudar a fazer a entrega. Aí começou a gerar os problemas. Porque aí era funcionário para montar, pessoa montando pedido errado, a minha esposa, a gente brigando por conta de erros, né? Sim. E eu na rua fazendo entrega, eu não estava tomando conta do meu negócio. Falei, vou colocar motoboy. Coloquei motoboy. Aí foi um motoboy, 2 motoboys, 3, 4, até 9 nós tivemos. E aí eu pagava a diária do motoboy, eles tinham uma carga horária maior. Aí veio aquele... Um período de calamidade que teve ali no Jockey. Sim. Que tava tudo alagado, o motoboy falava assim, eu não vou colocar minha moto na chuva. Aí eu falei, tudo bem, você não trabalha, também não ganha, né? O cara trabalha por diário. Aí passou acho que uns 10 dias, os caras começaram a me pedir vale. Aí eu falei assim, vale? E a galera não tava na rua, não tava trabalhando. Ninguém tava rodando. Não, que a gente tem direito, não sei o que lá. E aí eu tive um momento que foi assim, pra mim, eu falei, tô lascado, agora tenho que vender tudo que eu tenho pra poder pagar 9 motoboys de direito trabalhista, tava lascado. Errou, né? Aí, rapaz, eu peguei e negociei com eles, fiz um acordo lá, paguei um valor pra eles e consegui. Falei, agora eu não mexo com isso mais. E justamente nesse período eu falei assim, ó, tudo coopera pro que a gente acredita. Porque aí o iFood abriu essa opção de ter os motoboys iFood. Então até esse momento não tinha o full service do iFood, né? Ou você tocava, o segundo cliente. Você tocava dando seus pulos lá com o teu time ou não fazia delivery. Eu cheguei a fazer 83 entregas sozinho de moto.
Caraca, E esse problema é um problema muito comum, né? Muito relatado por donos de restaurante. pra Então, caramba. quando acontece algo, uma chuva, tá frio, tem uma festa na cidade, os motoboys simplesmente não querem É, trabalhar, né? cara, é uma luta, cara. Eles acham que são funcionário público, não trabalham no aniversário, entendeu? Quer fazer recesso, é uma luta, cara. Aí eu falei, eu não quero mexer mais com motoboy. Aí E- você foi pro full service do iFood. Aí o Full Service, o iFood me ofereceu essa Uhum. opção. E na época foi uma das melhores ondas que eu surfei do mundo do delivery, entendeu? Porque a entrega era de graça, o iFood dava cupom de manhã, de tarde e de noite, R$ 10. A gente tinha os Estourando, nossos né? funcionários que ajudavam a montar o pedido. Uhum. A gente tinha telefone de filho, esposa. A gente usava os cupons para comprar o sorvete nosso mesmo e gerar Entendi. aquela demanda, né? E aquele monte de cupom, aquela loucura. Eu falei, bicho, essa conta não vai fechar. Entendeu? A gente chegou a faturar uma grana legal. E eu lembro que eu olhei, o iFood tinha uma tabela que ele Uhum. falava um percentual que ele estava patrocinando. Sim. Então, o faturamento todinho do mês que eu tive foi 92% foi patrocinado pelo iFood. Caramba, até Falei, cara, bom então... demais pra ser verdade a eu longo falei, prazo, essa né? conta não vai fechar, entendeu? E aí já comecei, e assim, o único problema que eu tinha com o motoboy, vendia demais, porque eu peguei os produtos, teve um monte de empresas que começou a querer surfar esse momento, só que o que eles fizeram? Eles tinham um produto de R$ 11, eles baixavam para 10 para vender para o cupom de 10, porque não tinha mínimo, não tinha Sim. nada. Eu fiz o contrário, meus produtos de 7 e 8 eu joguei para 10, Pra porque eu 10. entendi que o cliente ele só queria gastar aquele Rodar o cupom. cupom, né? Ele só queria, e aí aprenderam um monte de bug que dava para Uhum. comprar no navegador com o mesmo cupom. Tinha cliente que a gente levava 10 Ah, os pedidos caras de dão um uma vez. jeito, os caras descobrem. Eu lembro dessa época, assim. O Pois pessoal é. postava na rede social foto, assim, o iFood bancando, e a mesa cheia de comida. Eu cheguei a levar R$ 300 de cupom para uma cliente que ela falou, olha, eu vou pedir de manhã, de tarde e de noite, aí você manda tudo junto, entendeu? Caramba, bicho, que loucura. Aí a gente colocava numa caixa e mandava, entendeu? E aí, tendo essa percepção que não ia durar para sempre, que era uma jogada de marketing do iFood para se posicionar aqui na Grande Vitória, você começou de cara ali a pensar em achar alternativa? Como é que, de repente, você caiu numa operação que do que você não gostava, pô, hoje você é dono de uma empresa que gerencia distribuição e rota de entrega? É necessidade, né? Então, o que acontece? Quando o iFood começou a cobrar as taxas de entrega, porque eu imaginei o seguinte, o motoboy ele vai continuar mantendo essa estrutura, né? E automaticamente ele vai conseguir manter essas entregas, até porque o percentual era muito alto, né? Sim. Já se pagava os 27%, e aí depois veio a taxa de entrega. Porque eu fazia a conta, eu falava assim, mesmo 27% de 15, 20 reais não paga a conta, entendeu? E Porque aí, era um ticket médio baixíssimo. Né? exatamente. Aí o que eu fiz, eu falei assim, eu vou contratar um motoboy CLT, que eu não vou ter problema de trabalho isso nunca mais. Aí contratei 1, 2, 3, porque aí já estava ficando insustentável, o cliente não queria pagar a taxa de entrega. E por mais que eu criei várias campanhas tentando fazer o cliente a comprar o pedido. Eu falava assim, ó, você paga a taxa e leva um pote de sorvete extra. Mas eu não tinha esse contato direto, porque o iFood trava o contato. Cada vez com o mais, cliente. né? Exatamente. Então, assim, como eu não tinha essas condições, eu falei, eu vou ter que colocar um motoboy, até porque eu tinha que criar uma forma de vender fora do Então, iFood. isso que eu ia te perguntar agora. Até então, boa parte da sua operação de delivery ficava na mão do iFood? Ou você tinha um canal bem dividido entre, sei lá, telefone? Era 60-40. Eu Entendi. tinha o E-Comanda. E aí eu desativei o E-Comanda depois que o iFood comprou o E-Comanda. Falei, Entendi. não tem jeito aí pra onde correr, entendeu? Os caras estão tomando Entendi. tudo. Aí desativei esse serviço. E coloquei o motoboy próprio, coloquei 1, coloquei 2, 3, falei, poxa, tá se pagando, tá indo, tá fluindo legal. Aí veio o problema que foi o momento da pandemia, né? E aí abriu-se as portas do mundo, e todo mundo queria ir pra rua, aquela loucura. E aí eu falei assim, agora, bicho, agora ninguém quer comprar delivery, eu com os motoboys parados. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Aí comecei a procurar um vizinho ou outro. Falei assim, olha, eu tenho um motoboy, se precisar fazer uma entrega ou outro, você pede aí. Começou meio que informal, né? Entendi. E aí... Você já tinha ali a equipe tudo registrado, né? Exatamente. Então, dessa vez ali você tinha um custo trabalhista gigantesco ali, um compromisso com esses caras e não estava vendendo. E aí como que eu mando com esse monte de gente embora que tem um que já custo não estava vendendo, altíssimo né? envolvido. Né? Aí eu falei assim, agora o que eu vou fazer?
Aí eu vi que os meus motoboys entregavam com uma qualidade muito melhor que os motoboys do Uhum. iFood. Então, assim, eu cheguei a ter 11 plataformas no iFood, cadastros, que o iFood foi liberando Uhum. janelas para mim. E aí, como eu tinha meu sobrinho, tinha minha esposa, aí todo mundo virou empreendedor, né? Sim. Todo mundo tinha um Foi criando e-mail várias lá, marcas ali e dentro do a gente iFood. foi criando várias Hum. marcas e eu conseguia medir isso. Eu metrificava, tinha custos de produto mais alto, outros mais baratos, e Uhum. fazia aquela média. E eu via que todos os motoboys, todos os entregas que os meus motoboys faziam, os clientes parabenizavam e os do iFood eles reclamavam. Então eu falei assim, poxa, eu não posso abandonar isso. E como que eu vou manter? Aí comecei a vender essa ideia de ter um vizinho ou outro, uma Uhum. coisa. Até que um belo dia eu falei assim, cara, como que eu vou ficar gerindo isso? Era tudo no WhatsApp. E eu não conhecia o sistema, não Sim. conhecia nada. E por eu vir de Minas, eu tinha pouquíssimos contatos, entendeu? Não conhecia quase ninguém. Aí eu assinei um portal de restaurantes Uhum. e lá um sistema que é o que a gente usa hoje, ele era parceiro, a gente entrei Uhum. para ter contato, para Certo. entender como funcionava e já tinha um cara que tinha comprado a licença para o Uhum. estado, mas estava desativado. E aí vai eu lá entrar em contato com o cara para a gente tentar negociar para comprar isso, porque eu falei, cara, tá funcionando, então vamos embora. Aí sentei para conversar com ele, falei assim, olha, o custo do motoboy é muito alto, né? E eu preciso ratear isso. Aí até o meu sócio, Jorge, hoje, ele falou assim, olha, quanto que você está pagando pro seu motoboy? Aí ele falou, ó, tem mais algumas coisinhas aí que você ainda tem que pagar ainda, que Aham, você que não você está não pagando. viu ainda. Aí eu falei, caraca, ele falou, olha, eu trabalho de terceirização, e aí começou a me falar. Eu falei assim, até quanto que eu gasto mais ou menos com o motoboy então? Que ele já me deu um banho de água gelada, Uhum. né? Aí eu falei, olha, se eu gastar até X reais com o motoboy, aí eu vou contratar uns 2, 3, até 4 para me segurar o que eu já tenho e Uhum. vou desativando os outros, né, os parceiros. Mas se passar desse valor, aí eu vou contratar logo uns 10 ou 15. Aí ele, a conta não fecha, porque se for mais barato você quer, se for mais caro você quer mais um monte. Eu falei, porque aí eu vou fazer isso virar um negócio. Aí ele falou assim, olha, eu gostei dessa ideia. Percepção interessante, né? É, Normalmente, hoje, se a gente for colocar os clientes que a gente tem contato de delivery, Matheus, quais são as reclamações dele a nível de distribuição, logística, entrega, seja própria ou terceira? Número um, sempre motoboy, problema com moto, é motoboy que não é uniformizado, é motoboy que anda empinando com moto, é motoboy que tem a moto extremamente barulhenta. Então, assim, a gente tem inúmeras reclamações sempre referente à questão de Uhum. logística. Todas estão sempre ligadas ao motoboy. E se a gente for ver, é até interessante, se a gente fizer uma reflexão simples aqui, olha como é complicado você ser um gestor de um delivery, porque ou você usa uma operação full service, modelo iFood, agora não tem mais Uber Eats, 99, né, mas seguiam todos esses mesmos modelos, e aí você tem zero controle do processo de entrega e essas plataformas te dão e nem do zero controle de venda, contato, né? exato, zero contato com o cliente. Então o cliente não é seu, a parte mais importante, uma das mais importantes, que é como a sua comida, que você preparou com todo carinho, chega na casa do cara, você não tem controle, aí você fala, beleza, vou colocar um motoboy. Aí o camarada fala, não, vou pagar do jeito que todo mundo faz, que é a diária do cara, pegar um cara frila, mas aí a primeira situação que acontece, problema. E eu não tô falando só de problema trabalhista, tô falando, pô, se esse cara se acidenta, acontece alguma coisa, problemão. E aí você tem a opção do CLT, de você contratar o cara, mas se esse cara não tem um fluxo, né, ou se esse delivery não tem um fluxo que realmente a conta fecha, ou mais importante até, se ele não faz a conta que você fez, de falar, olha, quantas entregas para essa conta fechar no azul aqui, para eu poder ter lucro da minha operação. E aí o cara fica no bico sem saída, ele fica nessa solução de falar, putz, eu tenho que escolher a menos pior para o meu modelo, ou trabalhar ali com um pouquinho de cada um, mas são todas muito Exatamente. problemáticas, né? Dependendo do tamanho que o estabelecimento tem, são opções bem problemáticas. Bicho, o que que acontece? É o que eu falo direto. Hoje a gente tem mania de pegar o relatório do cliente do mês. Uhum. Eu criei uns BIs lá para fazer algumas leituras, né? A gente tem acesso a algum relatório. E eu falo, esse cara não tá ganhando dinheiro, ele só tá trocando Trocando figurinha. cebola, né? Aí eu vou tentar conversar com eles, né? Alguns ouvem, outros falam que do meu negócio cuido eu tô te pagando em dia. Aí eu falo, tá, então deixa o meu negócio. E a gente já viu alguns deles fechando. Mas isso é uma coisa também engraçada, porque nessa jornada que a gente tem em contato com o empresário, a gente vê duas linhas muito discrepantes. A linha daquele cara que fala, olha, tá pagando a minha conta aqui,
o meu salário, por mais que, mas pô, você tá ficando 18 horas todo no seu negócio, você não consegue tirar a barriga do fogão. Não, não, não. Tá bom pra mim, porque pior do que isso é se eu tivesse batendo ponto pra uma outra empresa. E esse cara não pensa em crescimento, não pensa em número, não pensa em análise. E aquele outro cara que consegue ver esse caminho, que é um caminho que você tem que estudar mais, mas não é um caminho mais complicado, pelo contrário, que vai te dar um fruto muito melhor, que é você analisar seus dados, entender onde está o dinheiro no jogo. E aí esse cara cresce enquanto o outro ou quebra ou vive muito tempo, mas assim, sempre na pindaíba, né? Engraçado Exatamente. essa discrepância. E outra coisa é o seguinte, que às vezes o cara, ele, bicho, é muito engraçado, porque hoje eu tenho uma visão global, né? Então hoje eu tenho franguinho, tenho lanche, tenho vários segmentos ali dentro. Aí volta e meia um liga pra mim, tá ruim só pra mim ou é pra todo mundo? Isso acontece muito, né? Como é que tá o mercado esse mês aí de delivery, né? A gente tem informações mais globais, as pessoas E elas foi um começam a ver consolo para isso. mim também, né? Porque, por exemplo, igual agora, além de fornecedor, eu forneço várias vias, né? Eu forneço produto acabado, forneço serviço de entrega. Sim. Então, às vezes o meu cliente, lojista, ele liga para mim, Thiago, fiz alguma coisa errada porque não tô vendendo produto nenhum, não tô vendendo açaí, não tô vendendo. Não é só você, cara. Isso não é uma boa notícia, mas pelo Pelo menos me menos todo mundo tá no consola, mesmo entendeu? barco, né? É, É maluco então, isso. assim, tem momentos eu fico impressionado com isso, porque eu achava assim, coisa fria, né, vai vendendo calor e coisa quente vai vendendo inverno. Não, mas tem muita variável. Não Muita é variável. simples assim, Não, não. a gente que consegue coletar muitos dados, mesmo assim é complexo demais se chegar em qualquer conclusão, porque igual, tem variável pra demais. você ter ideia, nós entregamos cookies, doce de pote, bolo de pote, sorvete, chocolate. Eu falei, na Páscoa esses caras vão arrebentar. Quem arrebentou esse ano foi o japonês. Olha que loucura. Aí a galera dos doces falou, Thiago, o que aconteceu? Falei, bicho, Abre um japonês ano que vem. De toda essa história, então, surgiu a Velog, que é uma outra empresa sua. Isso. E conceitua para quem não conhece, qual a diferença de uma empresa como a Velog para poder terceirizar? Porque é basicamente o que os restaurantes fazem com você hoje. Eles terceirizam a logística para você, ao invés de terceirizar, por exemplo, para o iFood, ou até de manter logística própria. Por que vale a pena escolher a Velog? Como é que é esse modelo? Explica mais claramente. Hoje eu falo que a Velog ela não tem concorrente, entendeu? Porque tudo que tem no mercado não tem ideologia da Velog. Entendeu? Então, assim, a Velog se preocupou, tanto que às vezes um cliente ele me liga, que o motoboy teve uma dificuldade para encontrar o endereço, aí ele fala assim, você tem que se preocupar com isso. Eu falo, cara, eu sou muito mais preocupado com o seu delivery do que eu, porque eu preciso que você esteja satisfeito e que você me dê testemunho para eu conseguir um novo cliente. Sim. Então, nós nos preocupamos muito mais que o próprio dono do restaurante, porque ele quer faturar, se é no delivery, se é na portaria, se é na loja, entendeu? Ele quer faturar. E a gente se preocupa com a entrega de qualidade. E você acaba tendo a experiência de dois clientes, né? Você tem o cliente restaurante, a saiteria, e você tem o cliente consumidor final, que ambos vão poder dar esse feedback também para você, né? Aí hoje, quando você pega para comparar a Velog é a única empresa que contrata o motoboy CLT. A gente dá uniforme, uma bag personalizada. Né? Aí, excelente negócio, né? Uma parceria de força aí. E o nosso motoboy, ele vai bater ponto. A gente vistoria o cara, vistoria a moto dele. Então, é porque tem tem uma inteligência muito grande nisso, que, querendo ou não, o motoboy estando ali como um CLT, ele cria um senso de responsabilidade, né, de equipe, de time, de ser o funcionário ali da empresa, que acaba transbordando isso para o consumidor final, que vai receber um pedido, não igual cases que a gente vê direto aí de, poxa, o motoboy do iFood veio com o cano de descarga aberto aqui, acordou meu filho, ou jogou o pedido pela cerca. Entrega sem contato, essa daí, essa é melhor, entrega sem contato. Exato. Perdão, Matheus. Assim, aproveitando esse gancho, né, da questão da CLT, do uniforme, de bater ponto, isso geralmente, nos restaurantes em geral, é um tabu. Eu contrato funcionário freelance ou eu contrato um CLT. E principalmente falando de motoboy, é muito raro você encontrar um estabelecimento que os motoboys são CLTs. Em 99% dos casos eles são freelance. E o motoboy ele tem essa visão que para ele também vale a pena ser freelance. Sim. Então assim, como que você conseguiu chegar nessa conta para você e para o motoboy de que vale a pena ele ser CLT, que para você é lucrativo, é vantajoso, e que para o restaurante também é interessante ele ter esse contrato de terceiro. Para o restaurante é ótimo porque ele tem essa segurança, né? Que ele tem um prestador de serviço. Mas assim, como que você conseguiu chegar nesse denominador?
Então, a gente teve que criar uma nova função. Funcionário motorizado, a gente não tem motoboy, entendeu? Então, assim, o motoboy raiz, ele não serve para trabalhar pra gente, porque ele não consegue ser subordinado. Uhum. Então, a gente testou, a gente pegou os melhores do iFood, porque como eu falo que eu sou uma pessoa pública do delivery. Teve uma vez que o meu filho saiu pedalando e foi pra praia. A gente ficou igual um maluco procurando ele. Falei, bicho, eu vou usar a força que eu tenho. Peguei uma foto dele, Uhum. coloquei no grupo dos motoboys. Rapaz, até na serra ele chegou. Entendeu? Minha esposa fala assim: a gente não tem sossego. A gente vai no shopping, tem um motoboy. Todo mundo A conhece, gente né? vai no restaurante, tem um motoboy. Então, Uhum. assim, de certa forma, eu sou uma pessoa pública do motoboy. A gente Uhum. fala assim. Então, eu consegui a testar vários. E a maioria dos melhores do iFood foram os que nos deram mais trabalho. Olha que louco. Entendeu? Porque eles são ágeis, Uhum. mas é da forma deles. Então É, não é assim, da já forma tá que com nós aquele vício de precisamos. trabalho ali da operação que não Exatamente. serve para o teu modelo. Mas é até engraçado, porque assim, a gente vê movimentos crescendo muito, principalmente em São Paulo, é até uma grande liderança nesse lado do motoboy é o Galo, entre outros nomes, que briga para o iFood poder registrar. Eu sei que é uma briga muito grande. Tem motoboy que não quer, que prefere seguir nesse caminho, tem motoboy que quer os direitos de CLT e tudo mais, e isso gera um conflito muito grande. Esse é o maior desafio, entendeu? Porque vários, a gente roda anúncio, Uhum. aí vem motoboy, a gente vai fazer entrevista coletiva. Quando a gente fala carteira assinada, eles se levantam. Entendeu? Eu falei assim, eu não quero não. E aí você então acaba não pegando aquele motoboy de profissão, o cara, né, bate no peito e fala, eu sou motoboy, e aí Raiz, você pega um outro profissional o Zé do aplicativo, entendeu? e acaba treinando ele pro seu modelo para você poder manter o seu Exatamente. padrão de qualidade, o padrão da empresa como um todo, da Velog. Aí a produtividade deles é Uhum, bem menor, entendeu? Isso, tipo assim, vou colocar aí que 70%, 30% de uhum, queda de motoboy, quando chove cai mais um pouco ainda, uhum. entendeu? Mas eles conseguem ser constantes, entendeu? E aí, assim, engraçado também que a gente não tem muito giro, porque eles já têm esse perfil, o cara Sim, trabalha no mercado, trabalha em vários segmentos. o cara quer a segurança ali, Exatamente, então voltar ele tranquilo para casa, quer né. saber que ele tem uma hora, que ele Uhum. vai chegar, ele vai ter o dia do final Sim. do turno dele para ficar com a família, entendeu? Que ele vai ter as férias dele, É, que vai ter o isso décimo talvez tenha uma terceiro. ligação direta também sobre a percepção que cada ser humano tem em relação à responsabilidade, né. Porque é claro que não dá para jogar todo mundo em uma bacia ou um grupo em outra, mas normalmente quem busca, poxa, uma segurança de ter um horário fixo, um CLT ali, a segurança principalmente no motoboy, que é um trabalho muito perigoso, Sim. né, infelizmente, eh, talvez é o maior número de acidentes aí em trânsito de longe. Então assim, esse cara, talvez esse mais velho, esse pai de família que pensa: "Putz, né, eu tenho que chegar em casa e abraçar meus filhos", ele vai acabar preferindo também ir por esse É. caminho e ter mais previsibilidade sobre a gestão do trabalho E dele. o mais engraçado é o seguinte, que eu busquei ser um modelo mais justo possível. Uhum. Aí nós criamos 2 planos, a gente tem um plano por faturamento e um plano Uhum. por custo fixo. Certo. Esse plano por custo fixo, ele cai como uma luva para o nosso negócio, porque são as pessoas que realmente se importam com a continuidade da cozinha, Uhum. entendeu? Uma série de segmentos, então ele fala assim, olha, os meus clientes compram de mim porque eles querem uma entrega de qualidade, um produto de qualidade e automaticamente assim, a gente não consegue agradar todos, né? Entendi. E aí esse cliente, ele gosta do nosso serviço porque quando ele olha lá na avaliação dele no Uhum. iFood, fala, olha, excelente produto, motoboy super educado, eu Sim. tava com um problema na minha perna que ele trouxe aqui em cima, subiu a escada, É, coisa entendeu? que você não vê, né, Então não tem comparação o sim. nosso serviço com os Ótimo. demais. Sem contar com o serviço humanizado. A gente Sim. tem um suporte, o nosso motoboy ele tem dificuldade para entrar em contato com o cliente, a gente manda mensagem pro lojista para ele mandar mensagem no chat. Uhum. A gente, o cara errou o endereço, a gente vai lá e leva, o pedido não é Certo. cancelado. Então assim, não tem comparação, entendeu? Não, eu acho muito legal, assim, até para quem não sabe sobre a nossa empresa, né, a gente tem a Cook, que é a empresa de gestão, o sistema de gestão para bar e restaurante, mas no sul do estado a gente é dono da Chef Meal Delivery, que é um marketplace aos moldes de iFood, Uber Eats. E sempre perguntaram pra gente, por que que vocês não fazem full service, né? Por que que vocês não colocam motoboy? E a gente sempre falou isso, assim, primeiro, a gente não entende nada de pessoas, de logística, não é a nossa praia. E se for para fazer o molde que esses aplicativos hoje fazem, a gente sabe que é extremamente lucrativo.
Mas a gente já começava a olhar, porque como a gente também, pela Cook, é parceira do iFood, as reclamações de quando tem motoboy full service de iFood, que o cara vai lá e taca a comida em cima do muro, o cara não quer saber nada, simplesmente é um pouco mais complicado no geral. É claro que isso também há exceções, mas no geral a gente vê muito mais reclamação a nível de quando o motoboy é full service de uma plataforma do que quando está tocando direto do restaurante. Então a gente sempre falou, cara, não quero entrar nessa seara, vamos fazer o que a gente é bom, que é a parte tecnológica, conectar os restaurantes com o cliente, mas a gente nunca fez. E a gente também nunca fez parceria com diversas empresas de logística que seguem a mesma estrutura de molde iFood. Minto, para não falar que nunca fizemos, a gente fez uma vez e deu super errado. Porque assim, a gente começou a falar com os nossos clientes, porque é uma dor de todo restaurante, né, Matheus? E a gente começou a falar com os clientes que tinha, falou, olha, agora para a sua região tem parceria com a tal empresa que é logística. Aí o cara falava, não, pô, resolveu o meu problema. Vou dispensar os meus diários que tem aqui e vou operar com logística. Chovia, cadê motoboy? Não tem. Eu Jogo do brinco lá no, Flamengo. no estado que jogo do Flamengo, não tem motoboy. Ou problemas de reclamação de tempo de entrega, atraso, o pedido chegando todo bagunçado. Então a gente sempre optou, falou, não vamos seguir para esse modelo. Até que eu conheci você até por uma cliente que a gente tem em comum, a gente tem vários clientes em comum, e de cara eu gostei do modelo. Eu lembro que eu te chamei para conversar para primeiro saber, olha, é muito lindo o que você está fazendo, a conta fecha, Funciona, né? funciona, porque eu de cara abri para você quais eram as minhas dores, porque a gente para fazer qualquer parceria, a gente toma muito cuidado, porque a gente tem 11 anos de nome no mercado, e é igual você falou, uma pessoa fala com a outra, que fala com a outra, que todo mundo te conhece, então assim, você tem que ser um cara fantástico para os motoboys, Sim. eu tenho que ser um cara fantástico, nossa marca, nossa empresa para os restaurantes, então a gente toma muito cuidado para indicar um trem que não vai funcionar tão bem. Quando eu conheci o seu modelo, te chamei para a gente conversar, a gente fez as integrações, eu falei, putz, genial. Mas assim, inegavelmente o outro modelo é muito mais lucrativo. Claro. Assim como, por exemplo, no nosso marketplace, O a gente... desafio é todo nosso, cara. Exatamente. A gente sempre indica o dono de restaurante a ter o cardápio digital dele próprio. Apesar da gente ter o marketplace, né, Matheus? A gente É. fala com o cara, vende pelo seu cardápio, pra você não ficar no controle. Né, meu pai sempre falou, não constrói casa em terreno alugado. Então, assim, você ficar deixar com o seu controle sempre na mão da Chef Me, do iFood, não interessa de quem seja. Se não tá na tua mão, você tá errado. Sim. Então, a gente sempre jogou muito claro com o restaurante, que eu vim de donos de restaurante. Eu sei que a dor é muito grande. Então, apesar do modelo 100% do iFood ser mais lucrativo, ou de modelo de full service, onde o cara não é CLT, é mais lucrativo, por que você escolheu seguir por esse caminho? Você acha que tem a ver com a sua trajetória, das dores de cabeça que você passou no seu estabelecimento culinário, ou não? Como é que você chegou Cara, nessa conclusão? A primeira coisa era solucionar o meu problema, né? Veio de uma dor sua, né? Exatamente. Então, a partir daí, foi a questão seguinte. Lógico que a intenção de ser reconhecido como um cara que solucionou um problema, eu precisava veicular uma estrutura sustentável, porque você tem um motoboy só para você, não é só você pegar essa na carteira do motoboy, porque ele também passa mal, ele fica doente, a moto dele quebra, entendeu? Ele, porque eu assinei a carteira, ele não vira imortal, entendeu? Ele continua sendo funcionário e continua tendo seus problemas de ser humano, entendeu? Por exemplo, período de chuva mesmo, que nós passamos aí uns 40 dias chovendo todos os dias, a gente tem oficina própria, a gente tem moto sobressalente, a gente tem um carro, entendeu? Para poder montou toda uma estrutura de apoio. Isso é foda demais. Entendeu? Teve um cara que conseguiu quebrar 2 motos no mesmo dia, cara. Cupim de aço. Aí eu falei, ele falou, olha, minha moto eu bati no buraco e amassou a roda. Aí eu falei, beleza, vamos tirar para buscar a moto. Quando eu socorri ele em Vitória, quando a gente chegou em Vila Velha, ele falou, caí de moto, cara. Cara, não era o dia desse cara sair de casa, eu falei, não. bicho, vai pra casa, senão você vai acabar se matando, entendeu? Pelo amor de Deus, não dá mesmo. Então, tipo assim, tem todos esses detalhes e o mais bacana, assim, que eu falo, que automaticamente a gente cria até meio que uma consultoria, porque, cara, eu estudei demais o iFood, né? Então fiz muito cálculo, muita planilha. Foi cliente, né? Usuário, então você passou inclusive, eu acho que eu tenho um contas. recorde aí, cara. Eu cheguei a vender 1.930 pedidos em um dia. É impressionante, mano. Entendeu? Nossa senhora, impressionante. Tem muita gente que não faz Só isso por mês. do meu delivery. Só do meu delivery, 1.900 pedidos. Tem uma foto lá que os caras ficam doidos. Volta e meia um motoboy compartilha um com o outro. E assim, é um grande desafio você conseguir alinhar esse pico, alinhar essa estruturação. E eu falo o seguinte para o dono de restaurante, porque eu faço conta no mínimo mensal, mas a maioria é semestral e anual. Porque é aí que você consegue, eu falo que hoje a Vlog, ela te dá tanta liberdade que você recupera as rédeas do iFood, você define a hora que você vai abrir a loja,
você define a área que você quer atender, sua área nunca mais vai ser reduzida, você define o valor que você quer cobrar do seu cliente, entendeu? E o mais importante, o cara consegue acompanhar todo esse passo a passo, entendeu? Ele Sim. consegue vender fora do iFood, ele consegue gerir Voltar a ter todo esse... controle, né? Eu É isso falo assim, também eu que eu te prezo muito. devolvo as rédeas. Boa. E o melhor de tudo, cabe na sua ficha técnica, não tem surpresa. Boa. Entendeu? Você sabe se você vai pagar faturamento, se vai pagar custo fixo, é a mesma coisa, você põe na sua ficha técnica, você vai fazer o hambúrguer, coloca lá a embalagem, insumos, o pão, o custo Ele operacional. consegue ter previsibilidade ali da Exatamente. operação financeira Aí, dele, né? por exemplo, às vezes a gente vai apresentar nosso modelo de negócio para os clientes, eles falam assim, tá, quanto que é? É tanto, né? Aí, mas você não falou que você ia resolver meu problema com baixo custo? Eu falei, sim. Você tem controle das suas vendas anual para a gente fazer um levantamento? Não. Ah, Então maioria não. fica mais difícil. Aí o cara fala assim, mas eu pago X pro motoboy, mais tanto de taxa, e no domingo ele faz um monte de entrega. Eu falei, tá, e na segunda-feira? Na segunda ele não faz nem a metade. Eu falei, você já dividiu quanto que custa isso? E no dia que você acha que você vai arrebentar, coloca 3, 4 motoboys e um dava para fazer a conta, dava para fazer a entrega. Quando o motoboy para no meio do dia que você tem que fechar a sua loja porque você não tem mais condições de fazer. Sim. Não, e você entrega toda uma rede, né? O que é bem fantástico. Pra aquele Exatamente. camarada que tem 1 ou 2 motoboys, que já com certeza ficou na mão algumas vezes, com você é por demanda. Então essa estrutura de on-demand é fantástico e com a segurança de saber que o cara tá ali legalizado, ele tem uma marca por trás, que ele tá vestindo a camisa e responsabilizando. Sem Isso contar que a muito gente legal. responsabiliza por todos os lanches. Assim, o motoboy já aconteceu até de bag ser furtada, entendeu? Às vezes ele tem que entrar no sim. shopping, bag furtada. Ou às vezes o cara já aconteceu um acidente. A gente arca com todo esse prejuízo. E não é entre linhas, não. A gente paga mesmo o De valor verdade, do né? produto, entendeu? E como às vezes a gente tem um contato difícil, assim, o lojista ele gosta das coisas mais práticas, a gente faz o Pix para a conta do cara separado do nosso plano financeiro para não ter Não dúvidas, teve entendeu? dúvida. A Fantástico. gente lançou uma ferramenta chamada Econometrômetro, que quando eu vou migrar o cliente full service, a gente copia todas as taxas que ele está pagando, Boa. entendeu? E aí a gente coloca o nosso plano. Aí tem a terceira página, que é o valor que ele faturou, quanto ele pagaria e quanto ele está tendo de economia. A questão é o cara sentar um pouquinho e fazer o mínimo de conta, né? Não existe investimento a curto prazo que vai te dar retorno e seja Até o legal. modelo Tem que informal. pensar Até o mais a longo modelo prazo. informal, se você tiver uma entrega que oscila muito, a gente fica mais em conta. Eu falava que antes com o informal não dava conta, né? Sim. Mas hoje a gente, Você já conseguiu através de fechar o dados, modelo ali para a gente ficar já lucrativo. conseguiu provar isso para o lojista, que nos momentos que ele erra, na hora que ele vai contratar o motoboy, o dia que ele tem que fechar a loja, a gente é mais sustentável para ele anual do que ele trabalhar até da forma informal. Quem gosta de falar muito disso, que meu sócio ele é sócio de um escritório de contabilidade de advocacia, e eles são especializados na área trabalhista. Então, assim, a primeira coisa que a gente falou, a gente vai ter que colocar os caras de carteira assinada. Sim. E aí ele fala dos problemas que o cara pode ter, né? Que tem gente que fala assim, quem não tem medo de arriscar nem monta um negócio, né? Mas tirando essa parte aí do cara não ter problema, tudo certo, a gente ainda é a melhor solução. Não dá sorte pro azar, né? Exatamente. Tiago, eu tenho que encerrar o nosso bate-papo. Infelizmente, se a gente for ficar falando sobre esses assuntos, principalmente uma dor tão grande, e já quero até deixar de antemão um próximo convite, até em Cachoeiro, não sei se você tem acompanhado a sede nova nossa lá, então agora a gente está montando lá a nossa sala de podcast também, para a gente poder conversar mais e aprofundar um pouco mais sobre essa dor. Mas eu acho que já deu para ter uma percepção, que é onde eu queria chegar, talvez acender essa luz no empresário que está escutando a gente, é que se ele sentar e fizer conta, claro, você está aqui no Espírito Santo, principalmente na Grande Vitória, tem a Velog, tem a gente que Sim, somos com certeza. parceiros, integrados, então o pedido já chega na minha ferramenta, já chama o seu motoboy, tudo funciona muito bem, a gente tem vários clientes cases de sucesso aí, mas independente disso, se não tem uma operação similar com a Velog dentro da cidade, de quem está nos ouvindo ou assistindo, vendo, senta e faz conta, para você chegar no modelo mais viável pra você ter possível ideia, para o seu eu tenho um negócio. cliente em Vitória que ele contratou uma auditoria financeira de uma empresa de Curitiba. E aí ele falou, olha, eu não entendo muito não, eu sei que toda quarta-feira ele deposita o dinheiro aqui e vai funcionando e ele não tem problema. Mas ele me manda o portal aqui, às vezes eu não entendo muito, eu nem olho, confio nele.
Aí ela veio perguntar para mim como que funcionava. Ela faz análise Sim. financeira, técnica, de expansão, né? Aí ela chamou, marquei uma reunião com ela, falei, bicho, eu tenho o maior prazer de mostrar isso que eu tô mostrando valor. Ela, não, você tem que vir pra cá, porque Não, o quem conhece controle fica que louco, você porque é dá- fantástico. quem sabe as dores, fantástico. né, cara, Sim. entendeu? Então, assim, Então, nada quando melhor do você que vê sentir na pele ali, sancionado, né? exatamente. Exato. Então eu acho que faz muito sentido. Você que já passou por toda essa cadeia e já teve do ponto de cá e hoje está onde lá vai entender melhor disso do que qualquer outra pessoa. Eu acho que é por Exatamente. isso que rola tão bem a nossa parceria, porque a gente tem essa preocupação também. O cliente, toda a cadeia do cliente, né, do consumidor final ao empresário, tem que sair satisfeito, tem que ter um ganha-ganha. E dá Sim. para todo mundo ganhar nesse jogo. Thiago, obrigado demais pelo convite. agradeço. Espero que você tenha gostado. Esse é o primeiro podcast, né? Primeiro. Vamos vir mais aí, que bater Primeiro papo é de bom muitos. demais. Com certeza, Ainda mais bicho. mineiro, né? Mineiro gosta de falar pra caramba, se a gente ficar aqui, vai É embora. bom demais, velho. Tiagão, muito Valeu, obrigado. Prazer enorme. Prazer é todo Matheus, meu. obrigado pela presença Valeu, também. Não, valeu, Valeu, gente. demais, Então é isso. Até o próximo podcast aí do Bate-Papo de Pois Cozinha. sou o Vlog Delivery, a gente posta Isso aí, algumas por dicas favor. lá para os restaurantes também, entendeu? A gente É o fala, Instagram é esse? sou o Vlog Delivery. @souvelogdelivery. Isso, então a gente posta lá dicas, a gente posta a preocupação que a gente tem com o motoboy, Pô, boa. entendeu? E inclusive a gente está fazendo umas parcerias que a gente vai começar a sortear, descrever lá alguns cupons de desconto dos nossos parceiros, com Legal. parcerias da Vlog, alguns dias desses aí que vão ter entrega grátis aí por conta da Vlog. Então, se você é da Grande Vitória e quer usar o serviço do nosso camarada, vai na Sou Vlog Delivery. Se você é de fora, vai lá perturbar ele para abrir na cidade, aí de onde você tá falando. Serra então, cara, volta e meia tem vem pra cá, pelo amor de Deus. Hoje Operação Vitória e Vila Velha. Vitória e Vila Velha expandindo aí, então. Isso. Maravilha. Gente, Beleza, muito obrigado aí. Até mais, até a próxima. mais. Valeu. Muito obrigado por ter chegado até aqui. Não esqueça de compartilhar com seus amigos o nosso canal no YouTube e também no Spotify. Te vejo no próximo. Até mais.